Olá, pessoal! Hoje eu vou trazer para vocês algumas ideias que a gente vai fazer usando vasinhos, tá? Todos esses vasinhos aqui eu ganhei, eles iriam fora, iriam pro lixo, tá? E a primeira coisa, então, que eu vou fazer é limpar eles. Ó, são 6 vasinhos, todos de plástico. E eu vou trazer 6 ideias diferentes pra gente trabalhar com estes vasinhos, tá? Voltamos aqui, então, com todos os potes devidamente limpos, né? Alguns ficaram com alguns resquícios, gente, de adesivos, mas tudo isso aqui vai ser coberto quando a gente pintar, tá? Então, são 6 potes, né? 6 vasos, 6 cachepôs. E eu começo, gente, pegando um pincelzinho, que ele tem que ser macio, e espalhando o primer com pincel em todos eles. Porque eu vou aplicar uma tinta, né, pra fazer a arte neles. Então, sempre que eu vou trabalhar com plástico, eu aplico primeiramente o primer, tá? Então, eu vou aplicar uma camada de primer com pincel por fora de todos eles. E depois, quando secar a segunda camada, eu aplico com a esponjinha. Daí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? Sempre que vocês forem pintar, então, apliquem uma camada de primer pra pet, tá? Vocês vão lá na loja de artesanato e escolham o primer da marca que vocês tiverem acesso. E eu aplico, então, primeiramente com um pincelzinho, gente, uma camada assim, ó, sem muito, como é que se diz? Sem muito cuidado, tá? Só tem que cobrir bem e não deixar muito excesso, mas não precisa ver sentido de pincel, essas coisas assim, porque depois tudo isso aqui a gente vai cobrir, tá? Ó. Passo bem, primeiro eu vou passar por fora. E depois eu vou passar aqui nas bordinhas, tá? E daí eu vou deixando secar. E vou fazer isso em todos eles, porque eu vou mudar a cor de todos eles. Ó, por fora, então, eu não vou usar rolinho, não vou usar nada, porque eu vou aplicar depois mais uma camada com uma esponjinha. Se vocês vão usar só o pincel, eu sugiro que vocês, sim, daí usem um rolinho pra tirar o excesso, pra tirar as marquinhas. Mas no meu caso aqui não vai ser necessário, tá? Em seguida vocês já vão entender por quê. Então, aqui eu tô só aplicando o primer, gente. Primer pra plástico, né? A gente compra como primer para pet, primer para artesanato. Vocês encontram nas casas de artesanato, tá? Então, eu vou fazendo isso em todos os vasinhos. Queria que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês também trabalham com reciclagem ou com vasos, pintura de plásticos. Pra mim saber como é que é a relação de vocês também com o primer. Se vocês têm costume de passar primer nos seus trabalhos. Se já é uma coisa que vocês conheciam também, né? O primer, ele vai ajudar a fixar a tinta aqui no nosso trabalho, tá? Eu vou trabalhar em cima do plástico com tinta acrílica, com tinta PVA. E se eu não botar um primer, tudo que eu passar aqui depois, a gente consegue tirar com a própria unha. Ele sai. E o primer não deixa isso acontecer, tá? Qualquer lascadinha, qualquer batidinha, já sai a tinta se não tiver o primer. Beleza? Esse azulzinho aqui, ele tem um formatinho, ó, gente, parece de flor. Bonitinho, né? Até esse aqui vai ganhar uma corzinha nova também. Tudo isso aqui ia para o lixo, eram vasinhos já usados. Mas a gente pode dar uma cara nova pra tudo, gente. Tudo mesmo, ó. E esses que são cachepôs, vocês também podem usar como porta-treco, pra usar no escritório. Não precisa necessariamente ser vasinhos, né? A minha sugestão para vocês são vasinhos, mas
Não precisa necessariamente ser vasinhos. Esse aqui, por exemplo, ele já tá bem bonitinho, tá? Mas ele não está ainda como eu gostaria. Aqui teve um adesivo que não saiu. Deixa eu tirar agora, peraí. Isso que eu esfreguei, né, gente, ó. Ainda ficou uma coisinha ali. Então, vamos passando o primer. Primeira camada do primer. Vai no pincelzinho mesmo, tá? Depois, vocês podem deixar secar naturalmente ou apressar pra secar com um secador, tá? Eu vou usar o secador aqui porque eu quero passar logo a esponjinha pra gente poder trabalhar com as cores já neles. Que é o último, tá? Só espalhando bem. Espalhando bem. E nenhum que eu ganhei é igual ao outro, são todos diferentes. São 6 vasinhos diferentes, gente, que eu ganhei. Então, nós vamos fazer cada um de um jeitinho, né? Ele não é um conjuntinho, não é nada. Tá? Então, a primeira camada tá ok, com o pincelzinho mesmo. E a segunda camada, quando secar, vou fazer com uma esponjinha, tá? Dá uma secadinha com o secador. No quente, né? Então, agora, eu vou pegar com a esponjinha o primer, vou molhar ele, tá? Tirar o excesso. E eu vou vir, gente, dando batidinhas, ó. Ó, eu vou vir dando batidinhas na peça. E observem que ele vai ficando meio crespinho. Ó, vai ficando mais altinho em algumas partes, tá? É esse efeito aqui que eu quero agora no primer, ó. Ele vai ficando bem, ó, com uma textura. Tá vendo? E daí, isso eu vou fazer, então, na parte de fora agora de todos os vasinhos e também vou secar. No fundo também. Agora, cada um desses vasinhos vai ganhar uma cor, né, de fundo, pra gente poder criar em cima. Então, eu separei 6 cores, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pra esses 6 vasinhos. E cada um eu vou aplicar de 2 a 3 camadas, tá? Vou usar um pincelzinho macio pra isso. Vamos começar, então.
Olha, gente, como ficou o nosso vasinho. Eu achei que 2 camadas não tava bom, então eu passei uma 3ª camada, tá? Então, ele ficou bem fechadinha a cor. E agora eu vou fazer isso nos outros vasinhos também, tá? Agora que os vasos já estão todos pintados, cada um com a sua cor, eu vou pegar uma corzinha mais clara, areia, um mineral, um pincelzinho de cerdas duras, vou sujar um pouquinho com tinta e tirar o excesso em um pano, pegar o vasinho e fazer uma espécie de pátina, né? Onde eu passo o pincel sobre a pintura com a mão bem leve. E aqueles altos relevos que ficaram do primer, vai ficar com essa coloração um pouco mais clara, né? Então, a gente vai, com essa pátina, clareando agora um pouco dos vasinhos, tirando um pouco do fundo da cor escolhida. Esse processo, daí, eu vou repetir em todos os vasinhos, também por dentro, na borda e na parte de baixo. Em alguns locais eu vou pegar o pincelzinho e vou esfregar com um pouquinho mais de força para dar um efeito mais claro em alguns pontos. Se vocês preferirem, podem deixar também o vasinho como já estava, com a cor de fundo, mas eu gosto de fazer essas pátinas para dar efeito nas peças, né? Fica bem bonito. Agora, com os vasos já pintados e com a pátina, nós vamos precisar de uma folha, uma tesoura e um lápis. E nós vamos fazer uma marcação nessa folha, umas medidas, tá? Para identificar qual é o espaço que nós vamos criar alguns adesivos para esse vaso. Para isso, eu apoio a folha no vaso, marco com lápis algumas medidas
E já corto com a tesoura e meço para ver se está certinho. Dentro desse espaço, dessa folha, é onde nós vamos criar um adesivo, uma frase, uma imagem para transferir para esse vasinho. Depois de conferir se está certinho, eu faço a mesma coisa em todos os outros vasinhos e a gente passa para a próxima fase. Conseguir as imagens para a gente colocar nos vasos, pintar nos vasos, eu coloco, né, no meu computador, ou vocês podem também colocar no celular de vocês, na página do Pinterest, ou qualquer outra que vocês consigam imagens gratuitas. Eu seleciono a imagem que eu quero, coloco para baixar no meu computador. Aí eu vou lá nos downloads, abro a imagem com o aplicativo do próprio computador, onde eu possa aumentar ou reduzir o tamanho dela. E eu tenho que ajustar essa imagem pro tamanho que é o papel, né, que a gente recortou referente à frente do nosso vasinho, tá? Então eu ajusto ela até o tamanho que cabe naquele papelzinho, né, que é a nossa medida. Confiro se tá tudo certinho. Aqui, para vocês poderem enxergar melhor, eu reduzi a luz, né? E com um lápis, e bem delicado, né? Para não estragar também a tela do celular ou do computador, a gente vai riscando toda a borda. E daí, quando a gente termina, a gente tá já com a imagem copiada nesta folha. Essa imagem que a gente copiou na folha, para a gente conseguir transferir para o vaso, na parte de trás do papel, eu pego o próprio lápis e passo ele pintando o grafite do lápis em toda a parte de trás do vaso, para fazer como se fosse aquele papel carbono que a gente usava antigamente, para ele conseguir transferir a imagem para o nosso vaso. Depois eu coloco em cima, ajusto a posição que eu quero. Se vocês preferirem, pode colocar uma fita do lado para colar e fixar o papel no vasinho. E depois de fixar com os dedos, eu pego e contorno novamente toda a imagem com o próprio lápis, fazendo um pouquinho de pressão para que o grafite de trás ele se transfira para o nosso vasinho. Faço todo esse contorno, né, com um pouquinho de pressão, e quando eu tiro, a imagem já está transferida para o vasinho. Com isso, eu pego um pincelzinho fininho. Vocês usem da preferência de vocês. Aqui eu tô usando um da Ceramic 30-0. E uma tinta preta. A tinta também vocês podem escolher a cor que vocês quiserem, tá? Eu optei pela tinta preta em todos os vasinhos. E faço todo o contorno e o preenchimento conforme a imagem que a gente copiou. E daí vocês já vão vendo que vai dando o resultado. Se tiver que fazer algum ajuste, já faz ali na própria pintura também, tá? Essa técnica de transferência com o lápis, com o grafite do lápis, ela é bem comum, né? E dá para fazer também em outros tipos de peça, não necessariamente só em vasinhos. E quando tu for fazer também com fundo preto, ele também funciona com grafite, porque o grafite ele é mais acinzentado, parece um prata, então ele também aparece no fundo preto, tá? Ele aparece melhor em fundos claros, óbvio, mas também aparece quando tu usa um fundo preto. E tu consegue transferir tanto imagens quanto frases, palavras. É uma técnica bem interessante e bastante usada já em artesanato, né? Mas eu acho que eu nunca trouxe para vocês, então eu resolvi fazer dessa forma. E cada um dos vasinhos ele vai ganhar um desenho ou uma palavra, uma frase que cabe dentro daquela medida
que a gente fez. E eu espero mesmo que vocês gostem. E se você já tá gostando até aqui, deixa um curtir aqui pra nós, que é muito importante. E não esqueça de compartilhar também essa técnica com outras pessoas que vocês sabem que vão gostar. E aproveitem o nosso vídeo e nossas dicas. Caso você não seja inscrito ainda aqui do canal também, se inscreve e ativa o sininho para você receber a notificação quando entrar um vídeo novo aqui no canal. Você vai ser o primeiro a ficar sabendo quando tá ativado o sininho, tá? Então, eu vou usando essa técnica, vou pintar toda essa parte com preto. Procure usar uma tinta que tem uma ótima cobertura para vocês precisarem fazer isso uma vez só. Esse preto, por exemplo, eu tô usando acrílico, porque ele tem uma cobertura melhor do que o PVA. Então, eu passo uma vez só e ele já fica pronto, tá? Porque depois a próxima etapa é só envernizar a peça.